Cristina Lermen, eu sou natural de Pinheirinho do Vale, eu curso Arquitetura e Urbanismo aqui na URI, campus de Frederico Westphalen, e agora atualmente estou no 8º semestre. No período do intercâmbio, então, eu fui durante o 6º semestre da faculdade e fui para Coimbra, em Portugal. O incentivo para ir para o intercâmbio surgiu a partir da minha colega Zamara, que estava realizando esse sonho, e também por incentivo familiar. Então, todo mundo dizia que seria uma oportunidade única, uma oportunidade boa, embora eu não tivesse aquele desejo dentro de mim. Eu tinha muitos medos, muitos receios. Então, eu fiz a inscrição meio sem acreditar que eu poderia ser selecionada, e quando o resultado saiu, então, que eu estava entre as 30 pessoas classificadas para entrevista, eu quase não acreditei. No fundo, eu não sabia se eu queria que isso estivesse acontecendo ou eu queria ter sido eliminada para ter uma desculpa, porque eu tinha um receio muito grande de sair de casa, de me mudar, de descobrir novos mundos, até porque eu não tinha fluência em inglês também. Então, aquilo me causava um pânico muito grande. Quando, uma hora depois de sair a lista dos 30 selecionados, acabou sendo divulgada a lista dos 3 classificados, porque, devido a um problema na reitoria, então o reitor não poderia se fazer presente e não haveria mais entrevista. E meu nome estava lá. Foi um misto assim de emoção, porque tinha sido uma conquista minha, por mérito meu, pelo meu desempenho, pela minha dedicação, mas ao mesmo tempo pânico. Então eu chorava sem saber o que eu estava sentindo na verdade. Eu estava aqui na universidade quando saiu o resultado, então eu cheguei só no outro dia em casa assim, para conversar com meus pais. E por telefone, assim, a minha irmã chorava, meu pai chorava, todo mundo chorava, ninguém acreditava. E eu também, eu não sabia, na verdade, descrever o que eu estava sentindo, se eu estava feliz, se eu estava apavorada, se eu queria ou não aquilo. Não caía a ficha. Eu passei, eu acho que umas 2, 3 horas chorando, assim, sem entender o que estava acontecendo. Por fim, quando eu comecei a arrumar a papelada, então, para ir e coisa, eu não gostava de me comunicar muito com as pessoas. Eu não gostava de contar sobre o intercâmbio. Parecia que aquilo ainda para mim era um sofrimento. Eu fazia minhas coisas quieta, resolvia, a Zamara me ajudava no que eu precisava sempre. Eu fui para Porto Alegre, então, sozinha, tirar o visto, o passaporte, e tudo aquilo para mim era muito novo, porque eu sou de uma cidade muito pequena, que tem 4.000 e poucas pessoas. E na minha família, devido ser de família, meus pais serem agricultores e coisas, a gente nunca teve muito aquela cultura de ter férias em família, de sair, viajar. Então, para mim, ir até Porto Alegre já foi tipo uma barreira que eu tinha que superar, porque era um mundo novo, desconhecido para mim, para quem nunca tinha quase saído aqui da região. Então, isso causava um pouco de pânico também. E foi a partir de então que eu comecei a superar esses meus medos, porque eu tive que encarar essa realidade e começar a arrumar a papelada. Mas eu não gostava que alguém me pedia como é que estava indo o desenvolvimento do intercâmbio, como é que estava sendo a organização das coisas. E na semana antes de embarcar, então, eu passei a semana inteira chorando, assim, porque não caía a ficha. E eu não sabia se eu queria mesmo ir, se eu não queria. Aquilo ainda me causava muito pânico. A questão é que eu arrumei minhas malas em meio a lágrimas, mas eu estava decidida que essa seria uma chance de eu também crescer profissionalmente e pessoalmente, superar esses meus medos, descobrir novos lugares, mudar a cultura, a gente quebrar essas barreiras que existiam em mim. Então, nesse sentido, eu acho que o apoio da família e dos meus amigos é que me levou que me deu mais força, então, para continuar esse procedimento e ir para o intercâmbio.
No dia de embarcar, então uma semana antes eu passei por uma situação assim que meu passaporte nunca chegava. Então eu já tava naquela coisa assim que não era a maior animação para ir e o passaporte não chegava, então começou um desespero de ligar atrás, de procurar no correio e ninguém sabia onde estava meu passaporte. E eu tava já criando pânico de não poder embarcar, então ao mesmo tempo que eu tinha medo de ir, eu não queria perder a chance, era algo muito confuso na minha cabeça ainda na época. Por fim, eu consegui descobrir que meu passaporte estava no correio da cidade já há um mês e eles só tinham esquecido de colocar o papelzinho lá, como estava como correspondência registrada, então eles nunca encontravam. Como eu não queria ir, eu tinha que ter algo meu. Fui levar a minha coberta na mala, o que ocupou metade da mala. E chegando no aeroporto, 6 horas da manhã, aquilo começou a cair a ficha, então, porque antes eu tinha me despedido dos meus pais, do meu namorado, tinha sido aquele choredo tradicional, né? Mas na hora de tu chegar no aeroporto, se ver sozinha com aquelas 2 malas, te causa um pouco de pânico, até porque eu nunca tinha viajado de avião, nem sabia como era o aeroporto, então eu me sentia deslocada, não conseguia carregar a mala, não conseguia encontrar ninguém. E eu viajei junto com uma menina de Santiago, da URI Santiago, só que a gente foi se conhecer só no aeroporto, então ela chegou bem mais tarde e nesse tempo eu fiquei sozinha lá e 1000 coisas passavam na cabeça. Eu pensava, eu vou chegar lá, como é que vai ser? Para minha sorte, a Zamara, como ela tinha ido um semestre antes, ela tinha já deixado o apartamento dela reservado para mim e eu já tinha um endereço para ir quando chegasse. Eu peguei um voo com semidireto, então eu tinha escala em São Paulo e depois em Madrid e eu cheguei em Porto. E de Porto, então, foi aquela confusão, porque era meu primeiro contato e eu tinha que ir direto para Coimbra. E no aeroporto em Madrid ainda, durante a troca de avião, eu conheci 2 meninos brasileiros que eram de Goiás e a gente já fez amizade ali. Então a gente chegou junto lá em Porto e eles ajudaram nós também com a questão de entrar com as malas no vagão do trem, porque lá os motoristas, assim, o pessoal que trabalhava, ele não tinha cultura de te ajudar, cada um se virava por si. Não importasse se tu estivesse dando conta ou não das tuas coisas. Quando a gente chegou em Coimbra, a estação ela era bem fora da cidade, então parecia um lugar meio deserto. Aí tu ficava assim, meu Deus, onde eu vim parar? Por sorte, tinha uns taxistas ali na frente e cada um tinha seu endereço, já os rapazes de Goiás também. Então pegamos um táxi, eu e a menina de Santiago, e nos dirigimos para o apartamento. E ao chegar lá, então, como teve essa menina brasileira para nos receber, até que a gente conseguiu se sentir um pouco mais confortável, porque ela explicou o funcionamento da casa, como eram as coisas. Mas o primeiro choque realmente veio assim quando a gente teve contato com as portuguesas. A gente sentiu uma certa restrição delas, assim, contra as brasileiras, que depois, mais tarde, a gente veio entender o porquê que eles tinham aquele preconceito, aquela barreira. Elas tentaram impor várias ordens, como se fosse pra gente não mudar nada na casa, como se a gente tivesse que limpar do jeito delas, a organização tinha que ser do jeito delas. Então teve essa questão assim que no começo foi um pouco tenso assim a convivência, porque tu não sabia direito, os horários nossos eram totalmente diferentes delas, então elas tinham o costume de almoçar 3, 4 horas da tarde. E pra mim já era a hora do lanche, né, no caso. Aí eu consegui fazer algumas matérias assim com o mestrado, lá na verdade é mestrado integrado, né, a graduação deles. E depois eu fiz algumas matérias com o doutorado também. Eles deixaram assim porque a matéria do doutorado acabou sendo só intercambistas que não tinham o que fazer mais, porque senão tinha que voltar para o Brasil que não tinha disciplina. E a mulher da coordenação lá do curso de arquitetura, ela deixa bem claro, ela vê assim, olha, ou tu faz isso daqui, ou tu volta pro Brasil, porque não tem mais o que tu fazer.
Tipo, não tinha assim uma recepção assim muito convidativa, assim, eles não eram muito calorosos. Então essa parte também foi uma questão que logo a gente foi percebendo que era meio que cultural, a cidade inteira. Os professores em sala de aula também diziam que o povo brasileiro era um povo muito agitado, muito estressado, que queria fazer os trabalhos, que era pra gente tomar um café, sair, relaxar, que tinha tempo para fazer as coisas. Então tinha essa questão que a gente sentia uma certa dificuldade. Na universidade eu acabei encontrando, na minha turma tinha 7 brasileiros, eram 7 meninas. Tinha 3 da região de Porto Alegre, mas como elas eram da mesma universidade, elas acabaram criando um grupinho entre elas e não se misturaram muito. E eu acabei fazendo mais amizade com uma menina de Passo Fundo e outra da Univale, em Florianópolis, Balneário. Então, a gente acabou formando um trio na sala para realizar os trabalhos e acabou fazendo várias viagens juntas também. Então, porque como a gente fazia arquitetura, a gente tinha uma outra visão. E isso foi muito bom, a gente viajar junto assim, para alguns locais que a gente compartilhava dessas ideias, do aprendizado que tinha tido também na faculdade. Na questão da casa, eu acho que de convivência, o que mais incomodava um pouco era a falta de higiene, assim, parecia um pouco meio que cultural, não sei. Eles diziam que o povo brasileiro gastava muita água, porque a gente tomava muito banho. E eles não era algo assim, rotineiro deles o banho. Então, o pessoal, os homens eles eram muito charmosos, mas as meninas elas eram um pouco descuidadas, desleixadas com a aparência. Então, acho que na casa um pouco dessa questão das portuguesas não gostarem muito das brasileiras era que o pessoal brasileiro se arrumava, tomava banho. E com isso também elas diziam que a gente chamava mais atenção dos rapazes. Mas era algo um pouco cultural, né? Então a gente até pagava um pouco mais pelo aluguel devido à questão de utilizar mais água. A alimentação deles também era algo bem diferente, no caso. Então eles comiam muito peixe, muita sopa de abóbora. Por exemplo, na casa as meninas faziam sopa de abóbora e comiam uma semana inteira aquilo. E o que ninguém nos contava antes de ir pro intercâmbio é que aquelas fotos lindas, maravilhosas, é com muita maquiagem escondendo a cara de cansaço. Tinha dias que tu chegava e tu não queria mais nem tirar foto, tu já estava tão cansado que tu olhava o lugar e dizia, vamos embora, eu quero dormir. A questão é que tu ia viajar comendo sanduíche só. Tu ia viajar e para economizar tu ia viver à base de sanduíche e McDonald's. E até na própria casa, devido à questão do valor da alimentação, tinha produtos que eram muito mais caros. Então a alimentação assim que a gente estava acostumada no Brasil, por exemplo, feijão, essas coisas não tinha lá. Tinha feijão enlatado, que era diferente, já vinha cozido, só esquentava. Então eu passei nesses 5 meses quase comendo só frango, ovo, vegetais, para poder economizar para viajar. Uma coisa que eu não falei no começo é que a bolsa ela era equivalente a 3.000 euros, só que a universidade pagava nós em reais. Então na época que eu fui, o euro estava quase 5 reais e desvalorizou muito. Então na hora de eu converter os meus 3.000 euros, eles valeram 1.900 euros. Então eu tive toda essa queda assim, de rendimento e eu dependi da ajuda dos meus pais. Desde para arrumar a documentação até comprar passagem, porque senão não teria dinheiro assim para ficar nesses 5 meses lá. Enquanto eu estava lá, eu viajei para uns 12 países diferentes. Como era Europa, a questão de ser muito barato também, desde passagem de avião tu pagava, às vezes promocional, 5 euros. E o transporte coletivo também lá, ele era muito bom. O ônibus urbano dentro de Coimbra, ele saía mais caro muitas vezes do que tu pegar um ônibus para outro país. A gente pegava aquelas promoções ônibus leite, ganhando chocolate quente, cobertor, internet, tudo por 1 euro. Então com 5 reais, às vezes tu ia de um país para outro viajando 9 horas. Aconteceu isso comigo, tipo,
para ir para a Alemanha. Nesses países eu viajava mais de ônibus entre os países porque saía mais barato. Então, geralmente para sair de Portugal, a gente acabava usando o avião para percorrer distâncias maiores, e depois de um país para o outro, devido à proximidade, eu acabava indo de ônibus. O que eu senti de modo geral na Europa é que a questão de segurança. Eu realizei diversas viagens sozinhas também, e saía de madrugada pegar o ônibus ou o avião e eu nunca senti medo. Tu não via assim pessoas com ar de desconfiança na rua. Tinha muito movimento geralmente de madrugada devido a essa questão de segurança também. O pessoal saía, ia para os bares, para as festas, ou estava indo para o trabalho. A questão de mendigos, moradores de rua, então ela não era muito comum. E, na verdade, os mendigos lá, eles até se ofereciam para te prestar ajuda quando tu estava meio perdido, quando tu parava, por exemplo, para olhar o mapa e tentar se localizar. Eu tive uma experiência na Colônia, na Alemanha, em que o mendigo veio me oferecer ajuda, porque eu estava meio perdida, viajando sozinha, e eu não falava fluentemente inglês. E ele pediu se eu queria falar em francês com ele também, porque ele sabia francês, inglês e eu alemão, né? Então eu percebi que até o mendigo tinha cultura lá. Era algo bem engraçado. E eu tive a experiência de fazer bastante couchsurfing, que era através de aplicativos a gente buscar abrigo gratuito na casa de alguém em troca de alimentação. A gente cozinhava para a pessoa ou coisa assim. Então essa foi uma experiência muito rica também, porque eu consegui fazer muitos amigos. Como eu viajava bastante sozinha, foi uma oportunidade de eu conhecer pessoas novas para estar realizando essas viagens. E essas pessoas também te davam dicas sobre os principais pontos da cidade, sobre o que visitar, onde comer, onde é mais barato para comprar lembrancinha, todas essas questões. Claro que no começo dava um pouco de medo. Nossa, vou falar com alguém aqui pelo aplicativo, vou para casa da pessoa sem conhecer. Bom, então, através do aplicativo, muitas vezes também tu tinha aquele perenguezinho básico, que era das viagens, de tu chegar e não encontrar a pessoa, tu tá sem internet, então tu tinha que procurar um McDonald's. Geralmente era o local que tu conectava a internet em outros países. Mas essa foi uma experiência assim muito boa. Claro que eu ouvi casos de pessoas que tiveram experiências negativas durante procurando abrigo na casa de desconhecidos, mas eu não tive do que me queixar. Então foi bem bacana essa interação também, de tu estar conhecendo outras pessoas, outras culturas e estar podendo participar disso. Então o aplicativo trouxe muito disso. Claro que para quem for realizar esse tipo de viagem, assim, procurando esse tipo de abrigo, é recomendável que a gente procure no aplicativo. Então tem as recomendações, as avaliações sobre cada pessoa, e para tu ter uma noção assim de como ela é, de como foram as experiências das outras pessoas. Então tu coloca teu depoimento lá depois para que as pessoas saibam se ele foi um bom anfitrião ou não, e as próprias pessoas que te recebem fazem comentários sobre ti. Então, para depois, se tu vai procurar abrigo em outra casa, a pessoa com quem tu está contactando, ela tem informações sobre ti também, como tu age, como tu se comporta, então tudo isso. Coimbra, ela era uma cidade muito tranquila, não parecia que tinha 300 mil habitantes. Eu me sentia muito na minha casa. Por exemplo, no Pinheirinho, que não tem movimento nenhum, que não tem nunca festa, nunca tem nada. Mas Coimbra era uma cidade assim que tinha uma grande vida noturna, só que tu não ouvia aquele barulho, aquela coisa, até pela questão de eu morar perto da praça, que era a Praça Central, a gente não ouvia muito barulho, gritaria, movimento de carro na madrugada, então o pessoal saía muito a pé. O que mais causava impacto lá é que era tudo muito antigo, muito preservado, então a questão histórica deles era muito forte, principalmente que nem eu que faço arquitetura, eles tinham uma questão histórica arquitetônica muito forte e eles valorizavam muito isso, diferente do Brasil, que tem a cultura de demolir prédios antigos para fazer novos, eles não, então era tudo muito preservado, as paredes eram espessas, do povo não ser muito amigável, então
o povo português ele não tinha uma grande receptividade com os brasileiros. E tudo para eles se resolvia com café, pelo que deu para perceber. Tá estressado? Vamos tomar um café. Tá feliz? Vamos ir tomar um café para comemorar. Então tinha muito essa questão cultural deles. A comida era saborosa, mas ela era sempre muito forte, principalmente os pratos com peixes. Então eles eram muito fortes e muito molho, tudo era banhado no molho. A questão dos doces, então, acho que a Europa toda se destacava pelos doces e a questão dos pães também era algo comum. O maior choque cultural mesmo que eu posso relatar foi no Marrocos. Então, durante a viagem que eu realizei para lá, o que eu senti é que a mulher ela era um ser muito desejado pelos homens. Então, a gente tinha que andar toda coberta e só pelo fato de tu mostrar o cabelo, tu sofria assédio. Então, era algo que te deixava muito constrangida. E a mulher turista, principalmente, não poderia andar sozinha pela rua, porque tu sofria esse assédio por estar mostrando o cabelo. Tu andava com o lenço enrolado, tentando tampar tudo que tu pudesse, e mesmo assim, desde usar a calça mais justa, isso já era um motivo de assédio. E a questão do Marrocos também que causava impacto é que, de um lado da cidade, tu tem toda aquela pobreza que muitas vezes tu vê reportagem na televisão e tu pensa que não pode ser verdade tudo aquilo, aquelas pessoas morrendo de desnutrição ou que tem aquelas doenças que uma perna fica enorme enquanto ela tá raquítica quase, digamos assim. Essas pessoas então pelo chão, pela rua, tentando pedir esmola, muito movimento então, e o mercado público deles, eles vendiam até a mãe se quisesse. Então muitas vezes eles tentavam também trocar a mulher por camelo. Tipo, se tu tava andando com uma turma assim, que tivesse homens juntos, eles diziam, tu não quer trocar a mulher ali pelo camelo? Então tinha essa questão deles fazerem esse comércio de trocas também. Então a questão mais impactante foi mesmo que eu posso relatar no Marrocos. Até eu acho que porque eu estava um pouco já acostumada com Coimbra, então não senti tanta diferença nos outros países europeus. A não ser na Alemanha, que o povo também era um pouco fechado, e eles não gostavam de falar inglês, então tu perguntava em inglês e eles muitas vezes te respondiam em alemão. A minha sorte é que, como eu sou de família alemã, algumas coisas eu entendia das respostas deles e ia associando, mas eles também não eram um povo assim muito receptivo. Bom, sobre o inglês, eu tinha assim nada de pronunciação, assim, eu era péssima para falar. Eu conseguia traduzir as coisas, que era o conhecimento que eu tive do ensino médio, mas eu não tinha aquela habilidade de conversação. Então, quando eu cheguei em Portugal, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar fazer aulas de inglês. Eu busquei os cursos em Coimbra, das escolas, mas eles eram muito caros, então. E busquei também num grupo de brasileiros em Coimbra, indicação de curso ou de um professor particular. E eu encontrei um brasileiro que estava fazendo intercâmbio também na mesma época e ele era professor de inglês. Então, eu acabei fazendo aulas de inglês com ele, que saíam mais baratas e era mais descontraído. Então, mais fácil de eu entender também a linguagem dele. E eu fazia, então, as aulas de conversação mais voltadas para viagem, no caso. Para as dificuldades que eu teria para entender as informações que seriam necessárias. Então, foi mais nesse foco que eu fiz. Então, lá, como as aulas elas eram, digamos assim, eu achei o ensino mais fraco, o ensino da arquitetura lá, até porque os professores não cobravam tanto de nós por sermos intercambistas. Eu me dedicava mais para o inglês, eu tinha mais esse tempo, tinha as tardes livres só para isso. Então, era o meu passatempo durante a tarde, muitas vezes era fazer isso, me dedicar, ouvir música em inglês, fazer os exercícios que o professor passava, e 2 vezes por semana, então, eu me encontrava com ele para ter essas aulas. Claro que depois que eu voltei pro Brasil, eu acabei perdendo um pouco disso, porque aí tu volta pra tua rotina normal e aquela questão de confusão de tu priorizar sempre a faculdade, tu acaba muitas vezes deixando de lado essas outras questões e não tem tanto tempo. Mas é algo que eu ainda tenho desejo de continuar e aperfeiçoar. A minha meta era, depois de formada, pegar o dinheiro da formatura e ir pro Canadá,
fazer um curso de inglês de arquitetura que eu tinha visto lá, então estou tentando ainda. Para quem não queria ir para o intercâmbio, eu acabei adorando a experiência de poder viajar, de conhecer e a independência também que a gente tinha. Devido à questão de segurança, de tudo ser... Era fácil a comunicação, digamos assim, em Portugal. Por mais que o povo não fosse receptivo, a questão dos amigos. Então, a gente percebe que uma coisa que é muito comum no intercâmbio é que tu faz uma amizade muito fácil com qualquer pessoa, principalmente outros intercambistas. Então, eu criei um grupo ali que a gente tinha umas 12 pessoas, assim, era um grupo, que a gente fazia janta na casa um do outro, combinava piquenique no parque, combinava de sair. Todo mundo virava a tua família. Aqueles amigos que tu fazia eram a tua família. Então, tudo que acontecia, desde problema em casa, saudade de casa, tu chorava com eles. Era tipo assim, era uma afinidade muito grande que tu criava muito rapidamente, o que às vezes até assustava, porque tu nunca tinha ouvido falar daquelas pessoas antes. E em uma semana, assim, vocês já eram melhores amigos, todo mundo saía junto, um ia pra casa do outro. Então, eles eram a tua família, assim, pra tu não se sentir também, muitas vezes, sozinho. Porque a gente brincava que o domingo era o dia da tristeza, o dia da saudade, que era geralmente o dia que todo mundo tava com a sua família em casa. E lá, por exemplo, eu que morava com as portuguesas, no final de semana elas saíam pra casa delas e ficava só eu e a menina de Santiago. Então, a casa ficava vazia e era uma casa grande. Então não tinha barulho de nada, aquilo causava um pouco assim de melancolia, digamos assim. Mas essa questão de amizades é algo que a gente leva muito para sempre, até hoje a gente mantém contato. E é algo que qualquer pessoa que vai para o intercâmbio, eu acho, pode relatar esse mesmo sentimento, que é de apego fácil às pessoas e tu ter esse desejo de descobrir sempre mais. Porque tu viaja para um país, tu já quer viajar para o outro, tu quer conhecer outros lugares, todo aquele medo que tu tinha, ele some, porque o desejo de descoberta, ele prevalece. Então, tu percebe que a partir do momento que tu tem uma segurança de viajar, nem que seja sozinha, aquilo te estimula a buscar. E no meu caso, como estudante de arquitetura, eu estava tendo a oportunidade de ver e conhecer pessoalmente aquelas obras que eu sempre estudei na faculdade, porque as melhores referências de arquitetura se encontravam lá na Europa. Então, tu ir para aqueles locais era algo gratificante, era algo mágico. Mesmo que muitas vezes a foto a gente tirava de costas, porque a cara estava horrível já, de quem não tinha dormido direito 2 noites, ou passou a noite viajando no ônibus, sem tomar banho, tendo que se arrumar no banheiro do McDonald's, que era a nossa única alternativa, caminhando com um mochilão o dia inteiro até chegar ao final do dia para tu ir para casa do teu couch. Então, tinha todas essas barreiras, assim, essas dificuldades que muitas vezes a gente se sentia exaustivo, mas que hoje a gente lembra e dá risada, porque fizeram a viagem valer mais a pena, de certa forma, porque a gente se divertia com os apertos que passavam. Na hora era um desespero, mas depois tu dava risada e pensava, meu, nossa, cada coisa que eu passei, eu sou louca de fazer isso. Se minha mãe souber, ela me mata. Então, tinha todas essas questões que te motivavam, que davam mais vida às viagens também. Claro que tinha momentos que a saudade de casa ela batia muito forte também, que a gente queria voltar. Então, sempre que dava, a gente viajava para não ficar só também em casa. Tentava conhecer, aproveitar ao máximo as oportunidades que tinha, até pela questão de como o transporte lá era barato e a gente conseguia ir facilmente para os outros locais. Foi uma oportunidade de estar conhecendo esses diferentes países, de estar visitando dentro de Portugal mesmo outras cidades. E claro que eu tive que contar com o estímulo ajuda financeira dos meus pais também para isso. Só que se eu fosse contar todas as despesas em viagens que eu tive para visitar 12 países, eu lembro que não deu assim muito mais que 5 mil reais para visitar esses 12 países, enquanto que no Brasil, muitas vezes para tu ir para o Nordeste, tu já gasta mais que isso. Então essa questão ela era muito barata. Claro que a gente não viajava sem luxo, estilo mochilão mesmo, comendo sanduíche,
que nem já relatei, e Couchsurfing. Então, era a questão de tu ficar, às vezes, para não pagar o hotel, tu pegava o ônibus da madrugada, virar à noite no ônibus para ir para outra cidade. Tinha todas essas questões, mas tudo isso me fez, colaborou comigo de certa forma para que eu crescesse e superasse todos aqueles barreiras, aqueles medos que eu tinha. Então, no último mês do intercâmbio também eu visitei 7 países, a maioria deles sozinha, que era quando eu já estava de férias, antes de voltar para o Brasil. E o que eu percebi é que eu amadureci muito nesse tempo e que eu consegui muita independência, desde conseguir me comunicar, falar inglês, me virar sozinha, conseguir resolver, e aquilo já não te causar mais todo aquele pânico do início. Então, pessoalmente, eu acho que meu crescimento foi muito grande, maior até que de conhecimento, porque eu me tornei uma pessoa, posso dizer assim, diferente, mais destemida, sem tanta dependência então dos pais, até porque eu mal conseguia falar com meus pais, então devido ao fuso horário de 4 horas, os nossos horários não se fechavam, então muitas vezes era só no domingo que eu ia falar com eles, e cada 15 dias talvez. Então teve toda essa questão de passar também por dificuldades lá, por problemas de saúde, tu ter que ir pro hospital sozinha, não ter ninguém, tu não conseguia avisar ninguém, e não tinha aquele atendimento do Brasil, assim, que as pessoas chegam e te perguntam como tu tá. Não, chega lá, não quer nem saber, tu espera, mas o atendimento, assim, de saúde também, ele era muito bom, então eles faziam todos os exames na hora, tinha toda essa preocupação, o atendimento era diferenciado. Claro que às vezes tu tinha umas barreiras a mais por ser estrangeiro, então complicava em algumas questões, tu deveria ter o visto de permanência lá, ter os cartões que eles pediam, então tinha bastante burocracia. Mas de forma geral, então, para encerrar, eu posso dizer que se tu tiver medo, se joga, vai. O medo é algo passageiro que a gente só vai superar quando a gente encarar, na verdade. Hoje eu agradeço muito meus amigos, meus familiares que me incentivaram aí, que me deram todo o suporte e o apoio para que eu estivesse fazendo o intercâmbio. Porque, embora ele não fosse um sonho antes, ele se tornou um sonho por tudo aquilo que eu estava podendo viver lá, por todas as descobertas que eu estava fazendo, e foi uma forma de eu me descobrir também, de eu crescer, de eu conseguir definir com mais clareza meus objetivos também, e de perceber que tem muita coisa além daquele teu seio familiar, além da tua faculdade. Então, é uma questão de tu ver outros mundos, outras culturas, e tu quebrar muitos preconceitos também que você tem. Geralmente, cidade aqui da região, cidades menores, elas têm muita questão preconceituosa ou a visão fechada, tu não consegue ter ampliar a tua visão, perceber diferenças. Então, tudo isso me agregou muito, e eu percebo que eu, como pessoa e como profissional que pretendo ser, eu acho que eu vou conseguir superar com mais facilidade hoje em dia, então, os obstáculos que surgirem, e recomendo a todos, então, que façam um intercâmbio sempre que puderem e se dediquem para isso.